Um jogo de tabuleiro e outro de cartas, leves e divertidos, que visam exercitar de forma lúdica as habilidades de poupar, empreender e investir, estão sendo implementados como um projeto piloto de educação financeira nas escolas públicas de Beberibe, Pindoretama e Cascavel. Os jogos foram distribuídos em 90 escolas dos 3 municípios, com o objetivo de atingir cerca de 20 mil alunos. O primeiro passo do projeto foi capacitar os professores. Auditório lotado. Mais de 1.200 professores das séries iniciais concentrados na apresentação de um tema que não é muito comum para eles. Pelo menos até agora, educação financeira. O evento acontece num hotel na cidade de Beberibe e também atrai docentes das cidades de Cascavel e Pindoretama. Os especialistas que ocupam o palco são economistas, sociólogos. Mas por que o interesse nessa temática? Porque a solenidade, que ganhou em alguns momentos tom de informalidade, é o pontapé para a aplicação de um projeto piloto nessas 3 cidades do litoral leste do estado. Um projeto apoiado por um banco internacional e desenvolvido pela organização governamental Instituto Brasil Solidário, com o foco voltado para desenvolver nos estudantes habilidades em educação financeira. Na primeira parte da manhã, os professores conheceram os jogos, piquenique e bons negócios. Eles participaram de palestras técnicas sobre os jogos que já foram distribuídos para cerca de 90 escolas de Pindoretama, Cascavel e Beberibe. 2.000 unidades para alcançar inicialmente algo em torno de 20 mil alunos. Nós temos um outro projeto que embarcamos filhos de executivos e um filho de executivo era do Bank of America, ele conheceu a proposta do Instituto e aí fizemos uma aproximação quando soubemos que eles tinham proposta de aplicação de 2 jogos em educação financeira. Automaticamente nosso papel foi auxiliá-los na construção do mecanismo do jogo, que já estava em processo, e principalmente aquilo que a gente faz de melhor, colocar esse jogo para rodar dentro de escolas. Os jogos têm um perfil bem parecido, mas com diferentes públicos. O piquenique é direcionado às crianças do Fundamental 1, crianças de 6 a 10 anos de idade. Por ser um jogo de tabuleiro, eles vão ser desafiados a várias coisas do cotidiano, entre momentos de sorte e momentos de escolha. E eles têm que cumprir esse jogo, fazendo no final a compra de produtos que eles haviam feito uma seleção antes do jogo começar. Ganha o jogo quem chega no final com a cesta feita e com saldo na conta. O Bons Negócios foi formatado para estudantes de 10 a 14 anos e de maneira lúdica, da mesma forma que o piquenique, estimula a negociação e uma ampla rotina de quem tem o perfil empreendedor. Os alunos vão ser desafiados a fazer inicialmente uma compra de produtos que eles têm desejo e eles vão ter que negociar entre si quem paga mais por aquele produto de acordo com o seu desejo. Depois, numa segunda rodada, eles têm que vender esse produto. E aí o contra-cheque vai dizer qual é o preço para cada produto na mesa, mediante a escolha do produto que ele quer vender no valor do contra-cheque. É um jogo que mostra basicamente que um bom empreendedor é aquele que compra bem e vende melhor. Na segunda parte da manhã, o auditório foi totalmente modificado e se transformou num enorme salão. Os professores que antes ouviram e participaram de maneira muito interativa das palestras, agora estão com os jogos nas mãos. Eles se dividem em grupos. Alguns ficaram com o piquenique, outros foram convidados a jogar com Bons Negócios. Os idealizadores do projeto piloto acompanharam de perto e orientaram os professores. O objetivo era tirar todas as dúvidas. Andiara de Santos, mestre em educação, é autora de vários livros e também consultora. Ela ajudou a elaborar os jogos. Os jogos permitem que você viva como se estivesse passando por aquela situação e é isso que traz, se for bem trabalhado, bem conduzido pelo educador, um aprendizado dos conceitos que a educação financeira traz, só que de uma forma mais agradável, mais divertida, interessante do que uma aula tradicional. Outra curiosidade sobre a proposta da educação financeira nas escolas públicas em municípios do litoral leste do estado é que os jogos não foram lançados na plataforma digital. E isso tem um propósito. Está se perdendo muita qualidade nas interações com as pessoas, quando você fica só na questão digital. E acho que o que a gente propõe nesse jogo, que é o grande diferencial, e por isso que eu acreditei muito e me tornei um embaixador dentro da nossa empresa para essa questão da educação financeira, é exatamente essa questão do projeto ser um jogo físico. Porque você vai ganhar muito nessa interação, tanto no que você ganhou, no que você perdeu. Porque eu vejo claramente na minha vida pessoal, assim como profissional,
que as suas grandes conquistas vêm muitas vezes de uma derrota. Fizemos também com peãozinho, com coisinhas que se pega e tudo mais, porque isso gera uma experiência mais tangível para o aluno, né? O aluno ele toca naquilo, né? E depois ele vai jogar com um colega. Então você tem o desafio e a curva de aprendizagem que se dá entre as pessoas. Não precisamos de muito tempo, não. As rodadas de jogos começaram e muito rápido os professores aprenderam a lidar com os desafios. Muito fácil e bastante divertido. Até nós que somos maiores, a gente aprende bastante e os alunos da escola eles também vão ter essa noção de como jogar e de como levar isso para a vida. Agora é colocar o projeto piloto em prática na sala de aula. Isso vai ser muito fácil para nós trabalharmos na sala de aula, porque são assuntos do dia a dia das crianças. É aquilo que o construtivismo de Paulo Freire, até de Piaget, de Vallon, nos chama a conviver com essa construção do social para dentro da sala de aula e da sala de aula para o social. No próximo bloco, a gente continua mostrando como é possível aprender com qualidade de forma lúdica. Até já! Com a ajuda dos professores, alunos das escolas públicas no litoral leste do estado tiram um tempinho na sala de aula para brincar de maneira diferente. Eles estão usando cartas, dados e tabuleiros para aprender a lidar com a rotina do dia a dia dos alunos. Fazem compras, vendem artigos, aprendem a pechinchar, pagam as contas. Tudo isso faz parte de um projeto piloto que trata da educação financeira. CE 040. Essa é a estrada que liga Fortaleza às praias do litoral leste do estado e é aqui que encontramos um dos pontos turísticos desse lado do Ceará. Estamos em Pindoretama e esse é um dos engenhos de cana do município. Existem muitos como ele, mas esse estabelecimento tem algo em especial. É aqui que é feita a maior rapadura do mundo, aquela que já entrou para o livro dos recordes. Depois de concorrer às premiações, ela fica guardadinha assim, até chegar o próximo ano. E no ano seguinte, ela fica maior. Uma tradição. Por aqui, os engenhos se transformaram. A rapadura gigante é uma estratégia de marketing dessa empresária que, para resgatar o movimento desse tipo de comércio no município, teve que mudar todo o layout da empresa para atrair de volta a clientela. Eu vi que o pessoal estava desistindo dos engenhos por conta de fazer rapadura e vender nas feiras, feira de Cascavel, enfim, né, Pacajus. E com isso eles não estavam dando para pagar as contas, né? E aí tinha muito engenho fechando, né, na época. Aí a gente, nas margens da CE 040, né? Aí eu disse, não, vamos inovar, vamos modificar os engenhos, vamos azulejar, vamos fardar os funcionários. As rapaduras ganharam outros sabores e todo o ambiente foi higienizado. Assim, os clientes chegaram mais perto dos enormes tachos onde são produzidas as rapaduras. Chegamos no momento, inclusive, que o tacho estava sendo usado para a produção do açúcar mascavo, um espetáculo à parte de quem já vive há muitos anos dessa atividade. Mas nosso destino em Pindoretama nos leva a essa escola na zona rural do município. Se nos engenhos o empreendedorismo está inovando o segmento econômico, nessa escola um projeto de educação também está trazendo o novo para dentro da sala de aula. Aqui, meninos e meninas do ensino fundamental 1 e 2 estão aprendendo a lidar com finanças. Isso mesmo, crianças de 6 a 10 anos de idade estão aprendendo a usar bem o dinheiro. E isso acontece através de 2 jogos que foram criados por uma organização não governamental com a ajuda de especialistas no assunto. Os jogos foram batizados de Piquenique e Bons Negócios. Lá na outra sala, o Piquenique. Aqui, Bons Negócios. Na verdade, os 2 jogos tratam sobre o mesmo assunto, economia, finanças. Aí você pode se perguntar, em que isso vai ser importante na vida desses meninos e meninas? Por que eles estão aprendendo isso agora? Isso vai ser útil? Nessa sala do Fundamental 1, as crianças estão jogando o piquenique. O jogo é composto de um tabuleiro de percurso, 6 peões, 2 dados, um bloco de lista de compras, 60 cartas com alimentos para o piquenique, 14 cartas de ganhos e gastos, 14 cartas de tomada de decisão,
100 moedas que são chamadas de Américas. Os competidores têm várias opções de alimentos para compra. Ganha quem conseguir comprar no final do percurso a maior quantidade de alimentos dentre aqueles previamente selecionados e ficar com mais dinheiro no caixa. Se houver empate, o vencedor é aquele que chegou primeiro ao parque. A lição? As crianças estão aprendendo direitinho. Eu vou pegando as cartas e vou lendo e vou avançando. É? O que você aprendeu com esse jogo aí? Muitas coisas. O que, por exemplo? Como contar moedas, como fazer um piquenique. Legal, a gente aprende a se divertir, nós aprendemos a comprar, fazer o piquenique, contar dinheiro, pagar. O Bons Negócios usa 24 cartas produto, 108 cartas nota, 24 cartas cheque com valores de 5 a 120 Américas e um bloco de anotações. Os jogadores negociam o tempo inteiro as cartas produtos, utilizando para a compra as cartas nota e as cartas cheque. A partida termina quando todos tiverem vendido seus produtos. Para verificar isso, todos devem somar o valor de suas cartas cheque e cartas nota que sobrarem. Aquele que obteve mais dinheiro, vence. Os alunos estão se adaptando bem ao jogo e também já aprenderam a lição. Está me ajudando a economizar o dinheiro e o que eu entendo sobre ele é que ele é um jogo educativo, que contém muita matemática nele, a gente aprende muita matemática. Quem não sabe matemática aprende muita matemática nele. Agora eu gasto em uma necessidade, porque se fosse tudo que eu precisava na hora certa, agora eu gasto com o que eu necessito mesmo e eu caço uma maneira de economizar melhor. Legal, bacana. A meninada aí é boa de negociação? É. O presidente do Instituto Brasil Solidário diz que o projeto está em fase de análise e que, ao final, os resultados serão avaliados para a expansão do projeto para outras escolas. Dentro desse processo, a gente tem três situações. Uma, não recebeu o jogo. Outra, recebeu e nós não temos interferência. E o terceiro grupo, um grupo que recebe o jogo e tem fomento, sequência didática, visitas, questionamentos, que é o que acontece aqui nessa escola. Com isso, a gente vai ter um resultado bem aprimorado para poder pensar em escala, aonde que esse jogo pode fazer a diferença de norte a sul, leste a oeste, qualquer ponto do Brasil e também da América Latina.